Boa noite, pessoal. Estou fazendo aqui a gravação da nossa aulinha, que seria a aula de hoje, habeas corpus, né? Nesse formato aqui, como eu falei com vocês na nossa última quinta-feira, que excepcionalmente hoje eu estaria fazendo a gravação e encaminhando, tá? A gente vai continuar nosso bate-papo aqui sobre habeas corpus, que nós iniciamos na semana passada. O formato assim não é dos melhores, né? Porque eu não tenho a participação de vocês, né? E é ruim. Mas como a gente combinou, eu vou fazer aqui uma explanação para a gente avançar o HC. E quando for no nosso próximo encontro, a gente vai reservar uns minutinhos, caso alguém tenha assistido nossa aula, tenha tido alguma dificuldade, alguma coisa que não tenha ficado clara, né? A gente vai abrir para aproveitar os momentos iniciais com eventuais questionamentos que vocês tenham, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de prejuízo na aprendizagem, tá? De maneira nenhuma, tá certo? Então, é, eu antes até de retomar o que eu ainda cheguei a falar de habeas corpus na semana passada para vocês, eu quero fazer aqui uma menção a certos termos jurídicos relativamente às ações constitucionais, tá certo? Porque são termos que frequentemente aparecem nas petições, nas decisões, nas sentenças, e são termos muito específicos vinculados aos remédios constitucionais ou às ações constitucionais, como vocês prefiram chamar, tá certo? Porque, como eu já antecipei, tem muitos termos que são dentro do processo que são muito específicos dos remédios constitucionais, que diferem do processo civil tradicional, tá certo? Então, por exemplo, as ações constitucionais, como é o caso do habeas corpus, como é o caso do habeas data, como é o caso do mandado de segurança, do mandado de injunção, por exemplo, tem uma ritualística, tá, diferente. Então, essas ações, a gente muitas vezes se refere a elas como ações mandamentais. Por que mandamentais? Porque vem de mandamento, de ordem, tá? O mandamento é uma ordem. Então, essa ordem a gente tem que cumprir, tá certo? Por isso ela é uma ordem. Sobretudo porque é uma ordem que vem emanada de uma autoridade, tá certo? Pois bem, há uma menção também às ações constitucionais, vocês vão observar, com uma expressãozinha que foi consagrada no inglês, tá? Que é, eu tô sem o quadro aqui, sem a gente fazer o chat, mas eu vou soletrar para vocês, quem está assistindo, anota no caderno, tá? Que é REACH, a ação constitucional, os remédios constitucionais, eles também são chamados de REACH, tá? Esse REACH escreve W-R-I-T, tá? Não confundir com write, como algumas pessoas equivocadamente falam, porque write já vem do inglês, né, do verbo to write, que é escrever, é diferente, que lá no inglês escreve W-R-I-T-E, que a expressão e o significado é outro, adverso. Pois bem, então, outra expressão que comumente aparece relacionada às ações constitucionais é remédio heróico. Eu já expliquei para vocês o porquê da expressão remédio constitucional, né? Remédio constitucional é como se você trouxer para o dia a dia, é como você vai à farmácia e você vai em busca de um remédio para uma enfermidade que você tem, e a ideia é que aquele remédio resolva o seu problema. No mesmo caso aqui são esses remédios constitucionais. Houve uma ilegalidade ou um abuso de poder, a depender de que natureza, e daí o emprego do remédio constitucional para fazer cessar, tá, esse ato ilícito, esse ato ilegal, abusivo, né? Pois bem, então nessa linha, nessa toada, vamos daqui dar continuidade, tá certo? No processo,
das ações constitucionais, e agora focado mais especificamente no habeas corpus, nós temos os seguintes atores processuais, e são as figuras que a gente vai estar sempre recorrendo no estudo desse remédio, tá? Ó, quem são os atores processuais no habeas corpus? No habeas corpus, o principal ator processual é a figura do paciente. Professor, é esse termo mesmo, paciente, que a gente dá? É paciente, tá? No habeas corpus, vai ser aquele indivíduo que sofreu ou está na iminência de sofrer uma constrição, né, na sua liberdade ambulatorial. Lembrando, liberdade ambulatorial é uma expressão para designar o direito de ir, vir, ficar e permanecer, tá? Para o pessoal mais atento, assim, fica ligado em algumas expressões em latim, até para efeito de prova, de concurso público, que aparece relacionada à liberdade ambulatorial. Certa vez eu vi uma questãozinha cachorra da Fundação Carlos Chagas, da FCC, que ela colocava 3 itens na questão para você dizer se o 1 está correto, o 2 está correto, o 3 está correto. A questão era mais ou menos nesse formato. E aí a relação que aparecia com o habeas corpus era a expressão em latim, que muita gente designa essa expressão em latim como o direito de ir, vir, ficar e permanecer, que é o ius utendi, ius fruendi, tá? E o eundi e se troque. Essas 3 expressões em latim, elas estão vinculadas ao direito de ir, vir, ficar e permanecer, tá? Eundi, utro, se troque, ius utendi e ius manendi. Tá? Então, se você vir essas 3 expressões em latim, elas dizem respeito à liberdade de locomoção lato sensu, tá bom? Pois bem, então, quem é primeiro? Vamos voltar aqui. Quem é primeiro? O paciente. O paciente vai ser aquele indivíduo que sofreu ou está na iminência de sofrer uma constrição da sua liberdade de locomoção. Porque se você recorrer à redação do habeas corpus no texto constitucional, lá no artigo 5º, inciso 68, né, você vai encontrar lá que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer uma coação, tá, na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, paciente, no habeas corpus, a figura do paciente é aquele que sofre ou está na iminência de sofrer. Então, se, por exemplo, eu estou na iminência de sofrer uma coação na minha liberdade de locomoção, por exemplo, eu passo a ser o paciente, ok? Do habeas corpus. Eu passo a ser o paciente de um eventual habeas corpus que venha a ser impetrado, tá certo? Tá. Quem vai ser no habeas corpus o impetrante? Esse é o nome que se dá ao impetrante. Se a gente fosse levar para o processo civil tradicional, seria a figura do requerente, tá? O requerente no processo civil é o sujeito que vai e ingressa com a ação. Nas ações mandamentais, nessas ações constitucionais, nós vamos chamá-lo de impetrante, tá certo? E quem é o impetrante? O impetrante é aquela pessoa que vai ingressar com o habeas corpus, que vai ajuizar o habeas corpus, que poderá, inclusive, eu vou esmiuçar isso mais à frente, mas, por exemplo, pode haver até uma confusão da figura do impetrante com o paciente. Como assim? Qualquer pessoa poderá estar na iminência de sofrer uma coação ilegal, né, na sua liberdade de locomoção, ele será o paciente. Mas vocês verão também que essa mesma pessoa que está sofrendo ali na iminência de sofrer, ela também poderá impetrar a seu favor o HC. Esse seria um momento que ela se confundiria com o impetrante. Paciente e impetrante seriam a mesma pessoa. Não se preocupe, eu vou esmiuçar. Isso aqui é apenas uma breve introdução. Tá. O impetrante ele pode ser também uma terceira pessoa. Como assim uma terceira pessoa? Alguém que impetra um habeas corpus, tá certo? Em favor de outrem, né? Então, se eu sei, por exemplo, que o nosso colega aqui na sala, vamos lá, pegar aqui o Edson, tá?
O Edson sofre ou está na iminência de sofrer a liberdade de locomoção. Estando ciente disso, a colega Valclênia vai e impetra em favor do Edson um habeas corpus. Professor, como assim? Valclênia vai impetrar o habeas corpus em favor de Edson, sendo que Valclênia nem é advogada? Pronto, essa é outra coisa super interessante e muito peculiar do habeas corpus, tá? Quando você olha o Estatuto da OAB, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906, tá, de 94, que, portanto, é a lei que estabelece as diretrizes da advocacia, você encontra logo no artigo 1º a seguinte redação. Se eu não me engano, no parágrafo único, tá? Não estou com a legislação aqui, estou tentando puxar de memória, então, perdão aí se houver algum equívoco. Não se incluem entre os atos privativos do advogado a impetração de habeas corpus. Está logo no artigo 1º do Estatuto. O que isso significa? Quer dizer que não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus? Não, não há necessidade. Tá? Não há necessidade da figura específica do advogado. É lógico que, trazendo para o mundo real, o mundo do ser, né? Sempre lembrando que o direito é a ciência do dever ser, mas sempre trazendo para a realidade, as pessoas normalmente, é praxe, contratam o advogado. Se sentem mais seguras contratando o advogado. Mas no caso específico do habeas corpus, tá? Não há essa obrigatoriedade que seja advogado para impetrar habeas corpus. E qual é a razão disso? A razão disso vai remontar a nossa disciplina lá do 2º período. Não sei se alguém já vai lembrar, né? Já estamos no 5º aí, né? O pessoal esquece. Mas lá no 2º período, quando a gente teve a disciplina de Teoria e Fundamentos da Constituição, a gente discutia a classificação dos direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, já falei para vocês, classificam-se em gerações ou dimensões, conforme o seu surgimento e reconhecimento nos ordenamentos jurídicos. E o habeas corpus ele visa, principalmente, a proteger um dos direitos mais comezinhos do ser humano, que é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir, ficar e permanecer. Então, esse é um direito de primeira geração ou primeira dimensão. Um dos primeiros direitos a ser reconhecido logo ali após a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Então, passou a ser um daqueles direitos que não se admitia, tá, que o Estado agisse abusivamente, até porque a liberdade de locomoção foi uma das maiores conquistas na seara dos direitos fundamentais em relação ao arbítrio das monarquias absolutistas. Então, com esse desiderato de proteger esse direito, tá, é que os constituintes deram especial proteção, configurando, trazendo o habeas corpus como um instrumento constitucional eficaz para tutelar, proteger esse direito. Por isso que deu-se aquilo que se chama um verdadeiro, a expressão merece aspas, tá? Mas conferiu ao habeas corpus uma verdadeira característica de ação popular geral. Não ação popular como ação popular que está prevista no texto constitucional, que tem outra função, mas pelo caráter, pela amplitude, tá, de fazer com que qualquer pessoa pudesse impetrar. Vou já falar melhor sobre isso. Como eu disse, eu estou fazendo apenas uma introdução das figuras processuais. Já vimos quem é o paciente, que é quem sofre ou está na iminência de sofrer, e o impetrante, que é aquele que poderá impetrar, tá, o habeas corpus em favor de si próprio, se ele for o paciente, ou em favor de um terceiro. Tá? Pois bem, então, temos uma outra figura importantíssima no habeas corpus, que é a figura do coator, tá? Coator. Pessoal, coator, como eu não estou escrevendo, não estou com quadro aqui, muito cuidado na hora que você estiver me ouvindo. É coator e não coautor, tá? Tem uma diferença, claro, né? O coautor é aquele que, exemplo, num crime, ele tem participação na autoria, na materialidade do crime, mas o coator, a figura do coator, essa é diferente. O coator vai ser um agente estatal, tá, que pratica ou está na iminência de praticar uma coação ilegal
restringindo a liberdade de outrem, tá? O coator, portanto, é porque assim, percebam, o nosso habeas corpus, ele, como eu falei para vocês também na aula passada, tem muita coisa na legislação infraconstitucional do habeas corpus que vai estar no Código de Processo Penal, nos artigos 647 seguintes, tá? Então, o nosso Código de Processo Penal, que data de 1941, ele tem uma nomenclatura diferente, que com a evolução passou-se a modificar os termos. Por exemplo, o mandado de segurança, ele tem a figura do coator no mandado de segurança, só que modernamente, no mandado de segurança, o coator é chamado de autoridade coatora. Essa é a expressão mais moderna. Na prática acaba sendo a mesma coisa. Então, o coator vai ser essa autoridade coatora. E qual seria uma definição legal de autoridade coatora? Qual seria uma definição que a gente pode usar para designar essa autoridade coatora? A autoridade coatora sempre vai ser, guarda isso, eu guardei de memória, nunca esqueci, sempre me ajudou a compreensão. A autoridade coatora vai ser um agente estatal com poder de decisão, tá? Não é qualquer agente estatal, tá certo? Porque agente estatal pode ser com qualquer pessoa, mas para a gente nominar, colocar ela no polo passivo de uma ação, tá? Essa autoridade vai ser um agente com poder de decisão e titular de uma esfera de competência, tá certo? Ele tem um poder decisório, tá? Tem o poder ali da caneta e ele ainda é titular de uma esfera de competência, tá certo? E eu também vou esmiuçar isso aqui no decorrer dessa nossa aula. Estou apenas fazendo uma introdução meramente para que quando eu comece o estudo do processo do habeas corpus, tá? Vocês consigam acompanhar as figuras. Então eu estou introduzindo, colocando as figuras processuais. Quando eu começar a explicar o delineamento do processo, tá? Vocês entenderão de quem se trata, quem é o impetrante, quem é o paciente e quem é o coator. Estas são as figuras mais relevantes que nós temos no processo, não só do habeas corpus, mas das ações constitucionais. Por isso que eu estou me detendo um pouco mais, porque quando a gente estudar o habeas data, quando a gente estudar o mandado de segurança, tá certo? Vocês já sabem quem são essas figuras processuais, tá? Então, vamos conhecê-las para que facilite a compreensão aí desses temas, tá certo? Pois bem, então eu vou agora fazer agora que a gente já sabe quem são as figuras processuais, os atores processuais, eu gosto de chamar assim, atores processuais, né? E nessa toada, a gente vai pegar um ganchinho do que eu falei na aula passada e vamos seguir, vamos arrebentar aqui, tá? Vamos lá, vamos ver tudo de habeas corpus que der para fazer, der para a gente analisar hoje. Bom, aula passada eu fiz um histórico para vocês do habeas corpus. Estão lembrados do histórico? Eu falei que o habeas corpus tem uma origem mais remota, tá? Que é uma origem romana para o Instituto, que eu até escrevi no chat, né, aquele nomezinho bem grandão, né, do que seria o habeas corpus romano, que é o Interdictum de homini libero exhibendo, né, que quando a gente fala que é uma origem romana, ela vai ser uma origem mais remota, porque vem aí do estudo da civilização romana, né? Então, assim, a civilização romana só acaba em 476 depois de Cristo, já no século V da era cristã, que é quando começa a Idade Média. Então, a gente está falando dos primórdios, né? Ali. E temos essa origem mais moderna, que é a origem aceita para o habeas corpus. Qual é a origem mais moderna? Ela remonta à Magna Carta Libertatum de 1215, aquele famoso documento que foi imposto pelos barões ingleses ao então rei John Lackland, né? Mais conhecido como João Sem Terra, tá certo? Então, aquele documento imposto ao rei John Lackland, ao João Sem Terra, a Magna Carta de 1215, portanto um documento de pouco mais de 800 anos, é ali que está o embrião dito moderno, tá? Mais especificamente na cláusula 39 daquele documento, está explícito, né, a origem do habeas corpus, quando é a ideia de que qualquer pessoa que eventualmente cometa um delito deve ser julgado pelos seus pares, deve enfrentar o due process of law, o devido processo legal, né? E é assim que funciona. Porém, em que pese a Magna Carta conter esse embrião, tá?
o fato de estar ali essa previsão não impediu que eventuais abusos arbítrios praticados pelo Estado continuassem contra os súditos ingleses. E foi necessário ainda mais 2 legislações de habeas corpus para efetivamente consagrar o instituto, que foi o Habeas Corpus Act, o primeiro, que é de 1679, e um segundo, que seria o segundo Habeas Corpus Act, ou se você preferir, a segunda lei de habeas corpus, lá do direito inglês, de 1816, tá certo? Então, essas 2 legislações elas foram importantes porque elas consagraram a expressão habeas corpus. A aula passada eu falei para vocês, né, o significado do habeas corpus. O que significa habeas corpus? Que é uma herança do direito anglo-saxão. Habeas corpus é a expressão que designa tenha o corpo, né? Tenha o corpo para que esse detido seja apresentado em juízo, né? Curiosamente, eu também contei ainda para vocês na aula passada essa historinha em que pese o habeas corpus tem esse significado, na prática do direito brasileiro, isso não acontece. Quando você impetra um habeas corpus em favor de alguém, esse habeas corpus vai a julgamento, tá? Não se apresenta o detido perante a figura do juiz, tá? Você apenas vai, leva o processo e o processo é analisado com toda a prova documental que está ali acostada, né? Que está ali anexada, colacionada. Então você não leva o detido, o que você efetivamente leva, tá, a sua ação de habeas corpus com os documentos que a instruem, tá? Então, na prática é essa. E aí, ainda sobre um pouquinho de história do habeas corpus, eu já estou quase chegando aqui no que a gente viu na aula passada, né? Trazendo a parte histórica para o direito brasileiro, em que pese haver alguma divergência doutrinária, o habeas corpus ele aparece positivado, tá, no nosso direito, no Código de Processo Criminal do Império, de 1832. Ele não esteve presente na Constituição, na primeira Constituição, que é a Carta de 25 de março de 1824, nossa primeira carta política, nossa primeira Constituição. Ele aparece numa legislação infraconstitucional, que é o Código de Processo Criminal do Império. Posteriormente, ele vai estar presente na primeira Constituição Republicana e segunda Constituição da história do Brasil, que é a Constituição de 1891. Tá? Lá, o habeas corpus ele foi efetivamente positivado, ok? E passou assim nas constituições subsequentes até a atual, que é a Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 68. Mas não esqueçam também que é importante, que cai em prova, que nós tivemos um debate intenso nas primeiras décadas da República acerca da natureza jurídica do habeas corpus, porque Rui Barbosa, que foi um dos artífices desse habeas, ele foi o principal redator da Constituição e ele copiou muitos institutos do direito inglês, do direito norte-americano. E aí ele trouxe o habeas corpus para cá com algumas modificações. Que modificações foram essas? Na redação do habeas corpus na Constituição de 1891, vocês têm à disposição, basta dar uma olhadinha nela se quiserem, por uma curiosidade histórica, né? Olhar a redação da Constituição de 1891, não havia em relação ao habeas corpus a expressão liberdade de locomoção. Todo mundo sabe, a expressão se consagrou mundo afora, já há séculos, que o habeas corpus visa proteger o direito de ir e vir, ou seja, a liberdade ambulatorial, o direito de locomoção. Todavia, a nossa Constituição de 1891 omitiu isso, e isso deu origem àquilo que se chama, e se chama até hoje, de teoria brasileira, ou doutrina brasileira, se você quiser, se você preferir, doutrina brasileira do habeas corpus. Em que consistia essa doutrina brasileira? Foi um intenso debate nas primeiras décadas acerca do alcance desse writ constitucional, dessa ação constitucional. Porque como não havia a expressão liberdade de locomoção, o próprio Rui Barbosa, que manejou inúmeros habeas corpus no período, ele sustentava o seguinte: olha,
houve uma ação estatal contra o indivíduo, ainda que não tenha a ver com a liberdade de locomoção, caberá habeas corpus. Era curioso isso, porque nessa época, gente, não havia no direito brasileiro ainda o famoso mandado de segurança, que a gente vai ver em aulas futuras, que o mandado de segurança ele tem um caráter subsidiário. O que é isso? Só vai caber mandado de segurança quando não for o caso de habeas corpus ou habeas data, que a gente ainda vai estudar também, o habeas data. Então, é um caráter subsidiário. A figura do mandado de segurança tem esse caráter subsidiário. E como não havia mandado de segurança na época, o Rui Barbosa foi um desses que sustentou. Olha, se houve ilegalidade ou abuso do poder praticado por um agente do Estado, é possível o manejo do habeas corpus. Mas o Supremo da época dizia assim, o Supremo já tinha uma posição que mais restritiva, capitaneada por um dos juristas daquela corte, aquela época, que era o Pedro Lessa. Eles já diziam o seguinte, não é por aí, tá certo? O cabimento do habeas corpus vai ser como é consagrado na expressão, na origem, quando houver constrição à liberdade de locomoção. Esse debate invadiu algumas décadas e só foi efetivamente sepultado em 1926, quando a Constituição Republicana passou por uma reforma, uma grande reforma, né? Um emendão, assim, uma grande reforma, e essa reforma deixou expresso que o habeas corpus era efetivamente vinculado à liberdade de locomoção e o que passou a ser consagrado nas constituições subsequentes, tá certo? Pessoal, essa é a parte histórica, inclusive, que a gente chegou a analisar na aula passada, né? Então vamos para as novidades de hoje, tá certo? Sobre as novidades de hoje, eu quero dar uma dica para vocês. Quando você for estudar qualquer remédio constitucional, procura ter na tua mente o seguinte, você pode até anotar isso no caderno aqui, tá certo? Depois vai pausa a aula e anota no caderno, você anota um roteiro. A ação constitucional, ela segue um roteiro, tá? Que roteiro seria esse? Esse aqui é um roteirozinho do êxito. Quem conseguir preencher esse roteiro aqui direitinho, tá? Você vai saber, assim, essencialmente aquilo que é preciso no conhecimento das ações constitucionais. O roteiro do estudo é assim: você saber a origem do instituto, nós acabamos de ver a origem, né? De onde é que ele vem, como é que ele é recepcionado no direito brasileiro. Pronto, esse é o primeiro ponto, já superamos a origem, né? Aí você vai para uma parte conceitual, tá certo? Que essa parte conceitual a gente pode tanto pegar ali com base na Constituição, como um conceito que eu vou já falar para vocês, que é a parte conceitual. Aí a gente saber na sequência, tá? Quem é que tem legitimidade ativa, em outras palavras, quem é que pode impetrar habeas corpus, tá certo? Quem é que tem a legitimidade passiva, que é contra quem se impetrará? Quem é que tem competência para fazer o julgamento, porque isso vai ser outra peculiaridade das ações constitucionais, tá certo? Quem vai determinar a jurisdição do julgamento da ação, tá? Vai ser a autoridade. A autoridade que você nominar no polo passivo, ela que determinará o grau de jurisdição em que o teu habeas corpus vai ser julgado, tá? E aí você vai seguir a linha do processo e julgamento do habeas corpus. Esse seria outro tópico, tá? Processo e julgamento que vai desembocar na sentença e também a parte dos recursos. Se você dominar esses tópicos, tá? Pode até sair anotando no caderno, como eu falei aqui, né? Todos esses tópicos e preenchê-los. Tá? Tenho certeza que vocês terão êxito. E outra dica também, tá? A gente está tendo a aula virtual, mas muita gente pode estar assim, assistindo pelo celular, com o computador aqui ao lado, mas a dica aqui do tio é o seguinte, procura estudar isso escrevendo mesmo, tá? Caderno. Ah, professor, mas é mais prático se eu digitar tudo isso aqui no computador, tal. É mais prático, mas você não vai aprender do mesmo jeito.
E o raciocínio é o seguinte, quem diz isso, longe de mim, eu nem sou leigo, mas são alguns vídeos de técnicas de estudo, de neurociência, é esse pessoal que é especialista que fala. E a lógica, a lógica é absoluta. Perceba, se você estuda e anota no computador, digita, você tem um ganho. Realmente, você tem um ganho de velocidade. Você consegue colocar mais informações. Agora, perceba, você está, nesse momento, você está levando essas informações para o HD. E é o HD do computador. Tá? Não é o teu HD. Agora, se você pega o papel, escreve, né? Anota ali, caneta, lápis, você está levando essas informações para o teu HD, aqui, ó, o teu HD, tua cabeça, tá? Por isso que o estudo é assim, com base na escrita, deve ser com base na escrita, tá certo? Tente evitar aquilo que é facilidade, porque aquilo que é facilidade não necessariamente importa, tá, em absorção. Então, faz isso, anota esses tópicos, preenche esses tópicos, que você vai ser aí brevemente professor de habeas corpus, tá? Vai estar dando aula aí de teoria e prática do HC. Pois bem, então vamos lá, né? Vamos enfrentar aí todas essas questões processuais, tá certo? Que são muito importantes. Pronto. Fazer o seguinte. Se a gente já matou a origem, tá? Vamos para a parte conceitual. A parte conceitual é incrível, porque tem muita gente que, por força do Código de Processo Penal, vai dizer ainda que o habeas corpus ele tem um caráter recursal. Tá errado, tá? Professor, por que dizem então que o habeas corpus tem um caráter recursal? Porque quando você abre o Código de Processo Penal, que é onde está a legislação infraconstitucional do HC, ele tá lá no título, se eu não me engano, eu estou sem olhar a legislação aqui, é o título 10 do CPP, e é um título que trata dos recursos, e o habeas corpus ele está dos 647 seguintes, e aí ele está dentro da seara dos recursos. Mas isso já é consagrado, tá, gente, jurisprudencialmente, tá? Que o habeas corpus ele é uma ação autônoma, como acontece também com a revisão criminal, que eu creio que o professor de processo penal de vocês vai, ao tempo, né, explicar isso e detalhar isso para vocês, tá bom? Mas a primeira parte conceitual que você tem que saber é que o habeas corpus ele é uma verdadeira ação autônoma. Ele não tem uma natureza recursal, tá? Ele não tem essa natureza recursal. Então ele é uma verdadeira ação autônoma de cunho popular, porque a gente vai ver já no próximo tópico, que é a legitimidade ativa, quem pode impetrar, que não há qualquer tipo de restrição para a impetração do habeas corpus, tá certo? E outra coisa que eu também falei na aula passada, que é importante repetir, tanta essa amplitude é dada ao habeas corpus que nem se recolhe custas nem emolumentos processuais quando você vai impetrar o habeas corpus. A ação é gratuita, ela é integralmente gratuita. Tá? Quando eu estava falando de assistência judiciária integral e gratuita para vocês na aula passada, eu digo, ó, você não precisa nem acostar no processo uma declaração de pobreza, você não precisa juntar, nem dizer que você não tem, que você é pobre na forma da lei, que não tem como arcar com as custas e emolumentos processuais sem prejuízo do seu sustento ou da sua família, porque a própria ação já isso é determinado a nível constitucional, né? Tá lá no 77, artigo 5º 77, ela já é uma ação efetivamente gratuita, tá? Tanto ela quanto o habeas data, né? Pois bem, então vamos para a parte polêmica aí do habeas corpus, né? Que é a legitimidade ativa. E essa legitimidade ativa, gente, ela é muito peculiar, porque ela é só do habeas corpus. Só do habeas corpus. Professor, isso aí que o senhor vai falar não vai servir para os outros remédios constitucionais? Não vai. É típica, peculiar do habeas corpus. E essa peculiaridade eu falei minutos atrás, né? Por causa da origem do habeas corpus, aquele direito de primeira geração, que protege o direito de ir e vir, né? Não vou repetir aqui para não ficar cansativo para vocês, mas já está aí no vídeo. Então, a legitimidade ativa, ela é a mais ampla possível. Se você for para o processo civil tradicional, perceba, para você ser parte, você tem que ter interesse na ação, tá certo? Para ocorrer a legitimidade, né, você tem que ter interesse processual.
Por exemplo, se um menor vai ajuizar a ação, ele será ou representado ou assistido pelos seus genitores, não é assim? No habeas corpus é tudo diferente. Gente, o habeas corpus ele não exige, tá certo, uma capacidade civil para ajuizamento de ação. Isso quer dizer que o menor poderá ajuizá-la, tá? Ó, vamos para as hipóteses mais absurdas. O débil mental, se ele conseguir se expressar, ele pode, se ele souber também escrever, né? Se ele souber se expressar, ele pode figurar como o impetrante, ele pode figurar como ter impetrante. Gente, o menor, como eu já falei, o débil mental, o analfabeto. Ah, professor, mas o analfabeto não sabe escrever. Tudo bem, mas ele pode muito bem explicar aquilo que ele viu, aquilo que ele